E aí, pessoal, tudo bom aí com vocês? Hoje eu tenho uma obra para apresentar aqui para vocês. Vou falar bastante a respeito dela, mas é o seguinte, eu terei que fazer outros vídeos para apresentar a obra assim de uma forma bastante completa, sem esquecer nenhum detalhe desta obra que é bastante importante, que farão vocês entender muita coisa a respeito aqui do Brasil. Esta obra ela foi publicada em 1963 e é esta daqui: A Causa do Subdesenvolvimento do Brasil, de Manuel Rodrigues Ferreira. Eu já apresentei antes aqui para vocês em outros vídeos outras obras deste autor, do Manuel Rodrigues Ferreira, e também do irmão dele, o Tito Livre Ferreira. E o que vai falar a respeito nesta obra? Como eu falei, este livro aqui ele foi publicado no ano de 1963. Então, o autor irá trazer aqui nesta obra aqui inteira, com mais de 300 páginas, a causa, não as causas, mas a causa, como ele já deixa bastante claro aqui no vídeo, do subdesenvolvimento do Brasil, porque o Brasil ainda é um país pobre se comparado com outros países do continente, da parte norte, da América do Norte, da Europa e etc. E partes da Ásia também. Então, vocês já devem ter reparado que eu deixei alguns papeizinhos brancos aqui em cima aqui, porque eu deixei demarcado algumas páginas que eu terei que ler aqui para vocês, porque senão eu vou acabar esquecendo vários conteúdos aqui bastante importantes e eu não quero deixar passar em branco. Então vamos lá. Primeiro, aqui no livro, o autor ele vai começar a falar sobre a energia. O que é a energia? E ele dá aqui uma característica, um significado bastante interessante para a energia. E eu vou começar a ler aqui para vocês, beleza? A tudo aquilo que na natureza pode produzir trabalho, nós damos o nome de energia. O homem, utilizando exclusivamente a sua própria energia humana, ou seja, a energia muscular, a energia dos músculos, produz pouco. Para produzir mais, para produzir um excedente muito além do que o seu próprio trabalho muscular pode fornecer, o homem necessita de um trabalho suplementar. Isto é, o homem necessita de uma fonte de energia suplementar. Então aqui ele já está falando de fontes de energia que são da própria natureza, que não pertence ao homem e que o homem se utilizará desta energia que vem da natureza para o seu próprio meio, para usar para o seu próprio fim. Então vamos ler aqui outras explicações. E ele vai começar a falar aqui, transcrever bastante a respeito sobre a energia muscular, como a energia animal, que também pertence à energia muscular, e a energia humana, e a energia mecânica, que é a energia hidráulica, como a roda d'água e o monjolo, e vai fazendo uma comparação também aqui com a energia muscular humana, um humano usando um pilão. E vamos ver aqui o que tem mais de interessante aqui para falar. E depois ele vai dar aqui alguns exemplos de várias fontes de energia que vêm da natureza e que o humano, posteriormente, ao longo dos séculos, começou a utilizar para o seu próprio fim, para se enriquecer, para que se desenvolvesse ele no seu meio, na sua comunidade, etc. E o primeiro exemplo que ele dá aqui é da energia eólica, que é a força do vento. E ele vai falar do primeiro povo que se utilizou da energia eólica para o seu próprio fim, que foram exatamente o povo português, quando começou ali na descoberta dos continentes americanos, da América do Norte e da América do Sul, quando precisou de uma navegação
que ultrapassasse assim o nível de tecnologia que era empregado na época, porque a maioria das embarcações não podia navegar por grandes distâncias por causa do vento. O vento, de certa forma, não deixava que aquelas embarcações, depois que elas fossem para um local determinado, alguma ilha, etc., bastante distante, o vento não deixava que aquela embarcação retornasse ao país de origem. Então os portugueses foram pesquisar a respeito sobre isso daí, pesquisar bastante, estudar bastante para como conseguir reverter isso daí nas embarcações, e foi daí que surgiu a famosa caravela portuguesa. E eu vou ler aqui um pedacinho aqui para vocês das considerações finais a respeito sobre essa nova tecnologia que surgiu ali mais ou menos no século XV por parte do povo lusíada. Evidentemente, raras pessoas cultas sabem hoje que os grandes descobrimentos portugueses só se tornaram possíveis devido à caravela portuguesa e à arte de navegar contra o vento, produto exclusivo da inteligência do povo lusíada. E por se ignorar isso, ensina-se erroneamente que os grandes descobrimentos foram consequência de um espírito de aventura do povo português. Ora, não se tratava disso, mas sim de um plano científico que exigiu coragem, não há dúvida. Portanto, a epopeia dos descobrimentos não foi aventura ou audácia, pois foi ciência antes de tudo. E depois, o autor aqui ele vai falar de uma outra fonte de energia, passando da energia eólica e como os portugueses conseguiram ali criar a caravela, que na época foi algo realmente revolucionário, que revolucionou as navegações e o que proporcionou todo essas navegações que vieram descobrir a América do Norte, Central e América do Sul, incluindo os Estados Unidos e também o Brasil. E agora ele vai falar a respeito de um outro progresso material aqui em outro capítulo. E este outro progresso material se chama a hulha. E ele vai começar a falar aqui a formação da hulha. A hulha, para quem não sabe, ele já deixa bastante claro aqui. Então a hulha é carvão mineral. É também energia do sol armazenada? Sim. E vamos explicar como foi armazenada. Ele vai falar aqui a respeito como o carvão mineral, que é a hulha, que ele usa bastante aqui como hulha e não como carvão mineral, é uma energia que foi armazenada do sol ao longo de milhares de anos. Há mais de 200 milhões de anos, quando o homem ainda não existia e na Terra somente havia peixes, anfíbios e plantas, começou a formar-se a hulha, ou o que é o mesmo carvão mineral. Agora soterradas e sob o peso do solo que sobre elas se formou, aquelas imensas massas de troncos e galhos sofreram o processo de incarbonização, isto é, dos tecidos vegetais foi eliminado tudo o que era inútil, restando somente a matéria constituída de carbono. E assim formou-se o carvão mineral, ou sob outra designação, a hulha. Ele vai utilizar bastante aqui o termo hulha, como eu andei falando. E depois ele vai falar aqui a respeito sobre as qualidades da hulha, pois não existe somente um tipo de hulha existente no subsolo dos países que a possuem, mas vários tipos de hulha, entre aquela que é mais ruim, aquela que não dá para se comercializar independente, que precisa de um outro tipo de hulha para se juntar a ela, para pelo menos conseguir ali se utilizar para fabricar depois, posteriormente, o ferro. Mas vamos falar aqui sobre as qualidades da hulha. A maneira de como se foi formando a hulha, o carvão mineral, ao longo de milhões de anos, determinou a sua qualidade futura. Existem hoje diversas qualidades de hulha, da lignita ao antracito. Podemos dizer que a lignita é a hulha imatura, enquanto o antracito
é a forma superior da hulha. Entre a lignita e o antracito, acham-se as hulhas betuminosa e subbetuminosa. Costuma-se determinar o valor da hulha como combustível considerando os seguintes elementos: carbono fixo, matéria volátil, água, cinzas e enxofre. E depois de dar essa explicação aqui sobre a qualidade da hulha, vai apresentar aqui um quadro a respeito sobre as reservas de hulha atualmente no mundo. Mas preste bem atenção. Esse livro aqui ele foi publicado, como eu disse no início do vídeo, em 1963. Então, esse quadro que é apresentado aqui, das reservas atuais de hulha em milhões de toneladas no mundo, é uma estimativa da Enciclopédia Britânica do ano de 1962. Então, está um pouquinho desatualizado aí. Eu não fui atrás da nova estimativa, se há alguma nova estimativa, alguma nova reserva atual, alguma nova pesquisa a respeito sobre isso daí. Mas eu vou estar deixando aí na tela para vocês agora esse quadro que é apresentado aqui no livro, aqui para vocês entenderem como é as reservas atuais estimadas de hulha no mundo em milhões de toneladas. E como vocês podem notar aí nesse quadro estatístico, que os grandes depósitos de hulha no mundo acham-se exatamente nos países que são hoje grandes potências. Coincidência? Não, não é coincidência. Esses países tornaram-se grandes potências devido ao fato de contarem com essa fantástica fonte de energia que é a hulha. Então aí o próprio autor aqui ele já dá a resposta de como esses países desenvolvidos atualmente hoje no mundo, o que foi responsável pelo seu desenvolvimento foi esta fonte de energia, a hulha. E depois, ao longo dos outros vídeos que eu irei fazendo, isso vai ficar mais claro aqui para vocês, na medida que eu vou lendo aqui alguns pedaços do texto presentes aqui no livro, beleza? E aqui ele deixa algo bastante claro. Repare, pois, o leitor. O progresso, a civilização, não foram feitos pelo trabalho braçal, pelo trabalho manual, mas sim pelos trabalhadores mecânicos, ou seja, pela hulha e outras fontes de energia menores. Portanto, o progresso humano sempre esteve condicionado às fontes de energia. O homem somente pôde criar riqueza quando começou a utilizar as fontes de energia da natureza. O homem sempre foi pobre enquanto a sociedade humana dependeu do trabalho braçal. São, pois, muito tolos aqueles que supõem que é o trabalho braçal manual que faz o progresso material de qualquer sociedade humana. Estamos fartos de ouvir essa tolice. E olha, agora aqui ele dá uma explicação bastante interessante que é propagada até hoje aqui no Brasil. Prestem bem atenção. É uma tese muito comum no Brasil a afirmativa de que o brasileiro é pobre porque não gosta do trabalho braçal, manual. Ora, é exatamente porque somente pôde dispor da sua força muscular, energia humana, que o brasileiro é pobre. Os norte-americanos, ingleses e alemães são ricos porque têm trabalhando para eles escravos mecânicos que são, além da hulha, a principal outras fontes de energia. Então aí já deixa bastante claro que não é o trabalho braçal, muscular do ser humano que fará os países desenvolvidos ao longo dos séculos, mas sim a própria fonte de energia e principalmente a hulha, como ele vai deixar bastante claro aqui neste livro. E depois ele vai falar aqui a respeito sobre o ferro, que eu vou falar aqui um pouquinho com vocês também, e sobre o carvão vegetal, que é completamente diferente do carvão mineral. A respeito aqui do ferro. O minério de ferro é uma combinação de ferro e oxigênio, hematita e magnetita, e às vezes contendo hidrogênio, limonita. Para se obter o ferro metálico, é necessário, pois, tomar o minério de ferro e separar o ferro do oxigênio. Em linguagem técnica, chama-se de redução a esse processo de separar o ferro do oxigênio. Por que ele está falando
do ferro aqui agora no livro aqui para vocês, porque vai ser através do ferro, do minério de ferro e da hulha principalmente, que fará dos países ao longo dos séculos, países desenvolvidos, quando eles começaram a perceber que utilizando a hulha, principalmente ali, o antracito, para se formar do minério de ferro, aguza de ferro para fabricar as máquinas, fabricar utensílios, é que fez dos países desenvolvidos. E agora ele vai falar aqui um pouco a respeito sobre o carvão vegetal. O carvão vegetal é obtido queimando-se a madeira parcialmente ou aquecendo-a. É necessário que isso seja feito com a ausência completa do ar. O carvão vegetal obtido pesa sensivelmente menos do que a madeira que lhe deu origem. A razão é simples. A árvore, ao ser abatida, contém 60% de água. Depois de seca e depois de ser transformada em carvão vegetal, restam somente 25% da madeira original. Então vamos para outra parte aqui bastante importante aqui do livro, que ele vai falar agora a respeito sobre a hulha e o coque. E eu vou explicar aqui no livro aqui para vocês o que é este coque. A hulha não pode ser usada diretamente para reduzir o minério de ferro. Torna-se necessário submetê-la previamente a um processo de aquecimento a alta temperatura sem o contato com o ar. Dessa maneira, praticamente toda a matéria volátil é extraída da hulha. O que resta desse processo denomina-se coque, podendo então ser utilizado para a redução do minério de ferro. Então vocês já viram aqui que o coque, na verdade, é um derivado da hulha. O coque é, pois, um derivado da hulha, como eu acabei de falar. O coque somente pode ser obtido da hulha. Entretanto, o coque só pode ser obtido de um único tipo de hulha, a hulha betuminosa, o carvão mineral betuminoso. A forma superior de hulha, denominada antracito, e a inferior, denominada lignita, não dão coque. Aliás, o antracito pode ser utilizado diretamente para reduzir o minério de ferro. Então, vocês já perceberam que o antracito ele já é bem superior, porque ele não precisa deste derivado dele, o coque, para reduzir o minério de ferro. E agora ele vai falar aqui a respeito sobre a hulha no Brasil. O que o autor vai falar aqui a respeito sobre isso? É o seguinte: no Brasil existem minas de hulha somente nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, são todos os estados pertencentes ao sul do Brasil. Tal fato contrasta com os Estados Unidos, onde existem depósitos de hulha em 32 dos 50 estados. Dessa maneira, nos Estados Unidos, a hulha não somente existe praticamente em todo o território em grande quantidade, como também é a melhor do mundo. Há tanto o antracito como a hulha betuminosa da melhor qualidade, que fornece o melhor coque que se possa desejar. No Brasil, dos 3 estados do sul que produzem hulha, somente Santa Catarina possui um tipo de hulha betuminosa que pode dar coque. É a hulha de tubarão. Mas ainda assim, esta hulha de tubarão de Santa Catarina é de inferior qualidade, resultando, pois, um coque também de inferior qualidade. Por isso, o coque nacional não pode ser empregado na indústria siderúrgica brasileira. Deve ser misturado ao coque estrangeiro na seguinte proporção: 40% de coque nacional e 60% de coque estrangeiro. O Brasil não é, pois, autossuficiente, não é independente no que respeita à indústria siderúrgica. Então aí você já tem uma ideia bastante clara de onde vem todo este problema, e ao longo do livro vocês entenderão muito claramente isso daqui. E agora o autor vai falar a respeito sobre o alto forno, porque para reduzir ali o minério de ferro é necessário claramente de um forno, e não é um forno comum, é um alto forno. E agora ele vai falar a respeito sobre isso daqui. Vejamos em breves palavras como funciona um alto forno. Na parte superior são colocadas as cargas de minério de ferro e coque. Na parte inferior é introduzida ar quente que vai provocar a combustão do coque. Sem esse ar, o coque não entraria em combustão. Lembremos-nos que para ativar qualquer fogo costumamos soprar ar.
No alto forno passa-se a mesma coisa. O minério funde sob a ação do calor produzido pela combustão do coque. Fundindo o ferro líquido, sai por uma abertura inferior do alto forno. Os gases quentes sobem através da massa fundida, através das cargas de minério e coque, saindo pela parte superior. Esses gases quentes que escapam pela parte superior são aproveitados para aquecer o ar que será introduzido na parte inferior. O modelo alto forno, como eu vou estar deixando aí essa imagem do alto forno aí para vocês na tela agora. O modelo alto forno visto através de um corte vertical. A parte superior é fechada, mas por um dispositivo mecânico são colocadas as cargas de minério e ferro de coque, derivado da hulha e de calcário. Os gases quentes que sobem são recolhidos e servem para aquecer o ar que uma bomba injeta na parte inferior. A escória líquida e o ferro gusa líquido escorrem separadamente. Foi o alto forno siderúrgico, a coque, o único responsável pela Revolução Industrial que se iniciou na Inglaterra em 1750. E desde então até hoje, a riqueza dos povos desenvolvidos, olha só, preste bem atenção, é baseada inteiramente no alto forno siderúrgico, a coque, e no aproveitamento da hulha e outras fontes de energia menores. E depois ele vai falar aqui sobre o ferro e as fontes de energia. E depois, por último aqui que eu deixei bastante claro para falar aqui para vocês, é sobre a forma de se fazer ali o ferro gusa, partindo ali do minério de ferro, porque é necessário, existem duas formas de se fazer o ferro, fazer essa fonte líquida do ferro, que é pelo meio direto e pelo meio indireto. Então eu vou falar aqui para vocês explicando como é feita esse daí, por esses dois métodos. Existe o método direto. Primeiro, diretamente a fonte líquida era levada aos moldes que eram de diferentes formatos e tamanhos. Podia-se, pois, moldar objetos, armas, utensílios, etc. Mas também moldava-se o ferro, dando-lhe a forma de lingotes, que eram depois vendidos no mercado aos mestres de forjas. Sob esse ponto de vista, o Stuckofen aqui que é o alto forno, é o nome denominado para ele, produzia pelo processo direto, pois o ferro não sofria um segundo tratamento. Entretanto, esse ferro não era maleável, pois era quebradiço. E agora eu vou explicar aqui para vocês como era feito esse ferro aí pelo método indireto. Indiretamente, produzia-se outro tipo de ferro da seguinte maneira: a fonte era levada a um segundo forno, denominado forno baixo ou forno de refino. Para isso, a fonte era colocada com carvão vegetal em recipientes de argila fechados. Durante dias, o carvão vegetal queimava juntamente com a fonte, que dele absorvia o carbono, adquirindo a necessária dureza e resistência. Esse novo tipo de ferro recebia o nome de ferro doce, forjado ou maleável, e em certas circunstâncias era aço. Então, galera, esse daqui é a primeira parte deste vídeo que eu estou fazendo aqui para vocês a respeito deste livro aqui bastante interessante do Manuel Rodrigues Ferreira, A Causa do Subdesenvolvimento do Brasil. E ao longo desses vídeos eu vou lendo aqui para vocês porque é muito conteúdo, senão eu vou acabar esquecendo aqui bastante coisa e eu não quero que nada fique por baixo, que eu não esqueça, que eu deixe passar em branco, porque é bastante importante vocês começarem a perceber da onde que surgiu a causa desse subdesenvolvimento, porque o Brasil é um país ainda pobre se comparado com outros países desenvolvidos e etc. E vocês ficarão estupefatos quando, até no último vídeo que eu terminarei de dar algumas explicações a respeito deste livro aqui. Eu não sei quantos vídeos irá precisar para que eu possa explicá-lo aqui de uma maneira totalmente completa e complexa aqui para vocês, mas espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo e também dos próximos que ainda virão, beleza?
Se você gostou, deixa aí o seu joinha, compartilhe aqui esses vídeos nas redes sociais, se inscreva no meu canal. Se você tem alguma dúvida, pergunte aí nos comentários. E até a próxima, galera. Falou!